algumas características, alguns desafios, realidades da juventude contemporânea, eu me deparei com uma reportagem que descrevia essa geração como chamada também de nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. Eu achei interessante, fui atrás. Basicamente, 24% dos jovens entre 17 e 24 anos de idade não estudam, terminaram o ensino médio, não ingressaram numa faculdade, não querem ingressar, mas também não trabalham. Ficam basicamente em casa, passando o dia atrás da tela de um computador ou no seu touch ali no celular ou no tablet. Não querem nada com nada. Não aproveitam o tempo com outra coisa, senão com o ambiente virtual. É a turma que consome séries de Netflix assustadoramente. Emenda uma série na outra. Por outro lado, tem a turma ativista. Tem a turma que vive para o trabalho e para o estudo. Sabe aquela correria nossa do dia a dia? E que vocês que estão numa região bem mais metropolitana que a minha grande Atibaia, quase zona rural ali, sabe aquela correria de acordar cedo, sair de casa correndo, ou para estudar, ou para trabalhar, para voltar correndo para casa, ou já emendar direto com uma segunda jornada, um segundo trabalho, um estágio ou um outro curso? Para chegar no fim do dia em casa quebrado, cansado, para engolir alguma coisa que chamamos de comida, para dormirmos e no dia seguinte o quê? Tudo de novo. Quem se sente às vezes um pouquinho assim? O restante é neném? Não, tá. É cansativo, não é verdade? Sabe aquela correria nossa do dia a dia? E é interessante que quando nós estamos nesse turbilhão de atividades, esse turbilhão de responsabilidades, nós temos a grande tendência, seja aquele que não faz nada da vida e aquele que vive atolado de coisas na vida, nós temos a tendência de fazer das coisas importantes e necessárias, secundárias e urgentes. Nós damos lugar para o que é secundário, para o que é urgente. Nós damos lugar para aquelas coisas que não são tão significativas, mas que consomem e sugam a nossa energia. Meio que parasita. Lembra do parasita? Pode ser uma árvore ou eventualmente um peixe, ali com tubarão ou na baleia, que vive sugando as migalhas ou a energia. Às vezes tem coisas que fazem assim com a gente. Sugam tanto a nossa energia, sugam tanto das nossas vidas, que quando chegam aquelas coisas realmente importantes, significativas, a gente não tem mais força. Você já deve ter percebido que se você deixa para ter o seu tempo de leitura bíblica e oração no fim do dia, é bem provável que você comece a orar numa noite e diga amém na manhã seguinte. Você dorme em cima da Bíblia. Por quê? Porque é o que sobrou de você. Quantos chegam no final de semana quebrados e a única coisa que você quer é dormir? É assim, pessoal. E talvez teriam coisas tão significativas como comunhão uns com os outros, investir no tempo da escola bíblica ali no domingo à tarde, mas a gente quer curtir o futebol, a gente quer curtir não sei o quê, e as coisas importantes vão ficando de lado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, para sua tristeza e para a minha também. Valorizar as coisas importantes não tem nada a ver com tempo disponível. Tem a ver com sabedoria de vida. Investir tempo, investir de nós mesmos nas coisas importantes, não tem nada a ver com tempo de sobra, mas tem a ver com prioridade de vida. Tem a ver com sabedoria de vida. Porque é isso que Paulo fala para os Efésios, lá no capítulo 5, verso 15, é bem provável que seja alguns dos versos mais conhecidos de toda a carta, bem provavelmente, junto com a armadura de Deus, a porção mais conhecida da carta, quando Paulo fala lá em Efésios 5,15 o seguinte: portanto,
Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esses versos têm uma estrutura muito simples. 3 negativas com 3 afirmativas e 3 ordens para responderem aquelas afirmativas. Basicamente, é um conjunto de 3 de 3. 3 nãos, 3 sims, 3 ordens. Primeiramente os nãos. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. De alguma forma, Paulo, aqui nesses versos, traz aquela mentalidade judaica antiga, do Antigo Testamento, do em que consiste uma vida sábia ou aprovada por Deus. Quando ele fala, vede prudentemente como andai, como vocês andam, de alguma forma, Provérbios usa essa mesma figura ou esse mesmo personagem do indivíduo prudente. O indivíduo que sabe onde pisa ou como conduz a sua vida, rejeitando o caminho do nécio. Rejeitando o caminho daquele que é estulto ou tolo nos seus pensamentos, nas suas conclusões. A preocupação de Paulo com o verbo andar não é simplesmente por caminhos que andamos num momento ou outro do dia. Porque esse verbo, na cultura grega antiga, tinha ideia do tipo de vida que você leva, a totalidade da sua vida, aquilo que você faz durante o seu dia ao longo dos anos da sua vida. Então Paulo não está preocupado com uma atitude isolada. Paulo está preocupado com a conduta toda da vida. Por isso que ele diz, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas sim como sábios. Na língua grega, a palavra nécio é só a negação da palavra sábio. Há sophos versus sophos, de onde vem sabedoria. Agora, o que quer dizer sábio? Se você voltar para o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, capítulo 9, verso 10, Jó, capítulo 28, versículo 28, sábio é aquele que se vale do temor de Deus como fundamento para todas as suas escolhas, toda a conduta da sua vida. Lembra? Você se lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A expressão temer a Deus, no contexto do Antigo Testamento, tinha um sentido positivo e também um sentido negativo. Ambos benéficos para o indivíduo que temia a Deus. No sentido positivo, é aquele que tem uma postura reverente, respeitosa, porque reconhece a dignidade, reconhece a autoridade daquele diante de quem está. Você deve se lembrar que os súditos do rei se curvavam diante do rei. Eles se curvavam porque eles reconheciam toda a dignidade, toda a majestade do rei. Então, reverentemente, respeitosamente, se colocavam debaixo das ordens do seu senhor. O sentido negativo é de pavor ou medo, tremor. Porque você está nada menos diante daquele que tem autoridade sobre a sua vida. Na verdade, a manutenção da sua vida depende daquele indivíduo, depende daquele senhor. Então, quando Salomão fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a preocupação de Salomão é dizer que aqueles que respeitam reverentemente a Deus, se curvando diante do seu Senhor, porque reconhece nele toda a autoridade, toda a grandeza, todo o poder, terão, na verdade, uma vida sábia. Então, quando Paulo diz, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios,
É basicamente não rejeitando Deus e a vontade de Deus em relação à vida de vocês. Porque é exatamente isso que Paulo vai dizer na sequência do verso, quando ele fala, verso 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não queira levar a vida nos seus próprios conceitos, nos seus próprios valores, na sua própria vontade, porque isso vai dar errado. É como se cada atitude que nós tomamos, desconsiderando o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, desconsiderando Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cada vez que desconsideramos Deus e sua vontade, é como se nós disséssemos que nós não valorizamos esse caminho que Deus já traçou, no qual nós deveríamos andar. É basicamente dizer o seguinte: Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para o meu namoro, eu sei o que é melhor para o meu casamento, eu sei o que é melhor para o meu trabalho, eu sei o que é melhor para a minha ética, eu sei o que agrada mais os meus olhos, eu sei o que me dá mais satisfação, porque na verdade eu quero levar a vida do meu jeito. Esse é o nécio, é aquele que é asófos, ele não é sábio. Ele não reconhece Deus, ele não valoriza Deus. Sabe o que eu acho interessante, pessoal? Cada pecado que nós cometemos é, na verdade, um lapso ou uma amnésia espiritual. Porque nós decidimos temporariamente nos esquecer de tudo que Deus diz sobre aquilo e de tudo que Deus garante para aqueles que evitam aquele pecado, para simplesmente darmos vazão aos nossos próprios prazeres, às nossas próprias vontades. Eu diria que, na maioria das vezes, não nos falta conhecimento da situação. Nos falta disposição e submissão em relação à vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, não como nécios, mas sim como sábios. Valorizando Deus, levando Deus a sério, respeitando reverentemente o Senhor. Há algum tempo fiquei sabendo de uma historinha de um pai e um filho que pararam o carro na rodovia para pegarem alguns milhos. Tinha ali um milharal, pararam o carro para pegar milhos. Talvez muita gente já tenha feito isso, pegou cana de açúcar ali para chupar, pegou laranja do vizinho, caqui. Eles pararam para pegar milho ali na rodovia. E o pai vira para o filho e diz: filho, olhe para os lados e veja se não está vindo ninguém. A gente já deve ter feito isso também, né? Até que o filho vira para o pai e fala: pai, não deveríamos também olhar para o céu? Isso é uma consciência de alguém que tem noção de que, embora pessoas não estejam vendo, nem por isso eu farei algo, porque na verdade eu estou invariavelmente diante da face de Deus e respeitosamente me coloco debaixo daquilo que ele disse. Pessoal, é isso. É não apenas olharmos para o lado para ver se ninguém está vendo, mas temos a consciência que os céus estão olhando para nós. O próprio Deus contemplando aquilo que fazemos. Esse é o sábio. Ele sabe o que Deus diz e ele pratica o que Deus diz, porque isso é o melhor para a vida dele. Então essa é a primeira negativa com o contraponto do sim. E na sequência, só para a gente fechar esse bloquinho, o verso 16, Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. A vida é breve, a vida é curta. É interessante a progressividade da delimitação do tempo de vida do ser humano. Lá em Gênesis, até Gênesis 5, as pessoas viviam 800, 900 anos. Em Gênesis 6, o que é que Deus faz? Delimita 120 anos. Até chegarmos no Salmo 90, provavelmente escrito por Moisés, alguns séculos depois de Gênesis, diz que uma pessoa vive até os 70 anos. Quando chega aos 80 e um pouco mais, isso já é enfado, já é canseira, é dor nas costas, é dor nisso, é dor naquilo. Então há uma delimitação do tempo de vida. Hoje a expectativa de vida no nosso Brasil é perto de 74 anos.
Mais ou menos aquilo que a Bíblia nos apresenta no Salmo. Nós temos mais coisas a fazer do que tempo para fazê-las. Você já se sentiu assim? Tem mais responsabilidades do que espaço na agenda para cumprir? Os dias são maus e eles se tornarão cada vez piores. Maus aqui, inclusive no sentido moral. Não é mal só de corrido, não é mal só de agitado, mas mal em termos morais, agindo contrariamente ao cristão. É de uma natureza perversa. É engraçado, interessante, você conversar com pessoas mais velhas, 50, 70, 90 anos de idade, e eles dizem o seguinte: no meu tempo, isso parece TV Cultura, né? Senta que lá vem história. No meu tempo, e aí começa a contar algumas coisas. No tempo dele era igualmente difícil, mas parece que hoje é mais perverso. E daqui 50 anos, se Cristo não voltar, será mais perverso ainda. Por causa da maldade do ser humano que vai evoluindo, como Romanos 1 diz, o homem ele é um inventor do mal. Vocês que trabalham sabem do sistema corrupto que muitas vezes permeia o trabalho de vocês. Do fazer esquemas, do se adaptar a jeitinhos. Se tornando cada vez pior. E parece que o nosso Brasil é bem pesado nisso, né? Haja vista a Lava Jato aí, tudo que ela traz à tona, todo o sistema de propina e por aí vai. Os dias são maus e se tornarão cada vez piores. Mais complicados, mais perversos. E aí Paulo diz, remindo o tempo. Sabe o que é interessante aqui nesse verso? Paulo usa a mesma palavra que é usada com respeito à remissão de Jesus às nossas vidas. Comprar de volta. Do mesmo jeito que Cristo fez por nós na cruz, pagando o preço do débito do nosso pecado, assim nós devemos fazer para com o tempo. Porque as coisas importantes, pessoal, passam no meio dos nossos dedos sem a gente perceber. A gente se perde no meio de tanta correria. E a nossa intimidade com Deus, tempo significativo de leitura da palavra, comunhão com outros irmãos em Cristo, tempo investindo no ministério da igreja, essas coisas passam pelos nossos dedos e nós não valorizamos. Lembra do Salmo 1, quando o salmista diz... Bem-aventurado, a gente lembra do 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pergunta, por que ele não faz nada disso? Por quê? Por causa do verso 2. Porque antes de tudo, o seu prazer está na lei de Deus e nela media dia e noite. Não quer dizer que você tem que ler a Bíblia de manhã e a Bíblia à noite. Mas quer dizer, é mais complicado, eu diria bem mais restrito. O dia todo daquele indivíduo é permeado pela palavra de Deus. Porque a ideia de meditar é ficar ruminando. É ficar digerindo, não aquela leiturazinha de 3 minutos. Eu não gosto daquela ideia que muitas vezes pessoas falam numa igreja ou num acampamento. Mas você não tem 5 minutos para dar para Deus? Cara, para com esse negócio de dar 5 minutos para Deus. Isso é ridículo. É ridículo. Porque aquilo que nós julgamos ser a coisa mais importante da nossa vida, a gente não emprega 5 minutos. A gente não dá 5 minutos para o Facebook. A gente não dá 3 minutos para uma série. A gente não dá 5 minutos para isso ou para aquilo. Se Deus é realmente importante, significativo para as nossas vidas, nós nos entregamos muito mais. Não estou dizendo que nós vamos passar 3 horas lendo a Bíblia. Porque o Salmo 1 vai dizer que nós meditamos ao longo do dia todo. Que eu vou me lembrando do que Deus diz sobre isso, Deus diz sobre aquilo, Deus diz a respeito disso outro. É quando a palavra de Deus, a vontade de Deus permeia as nossas vidas. E a gente está numa situação prestes a falar bobagem e a gente decide não falar. Porque nós nos lembramos, como lemos ontem, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, Efésios 4, 29.
mas apenas aquela que for útil para a edificação e que transmita graça aos que ouvem. Então eu me lembro da palavra e por causa disso eu deixo de falar bobagem. Isso é remir o tempo. E tempo aqui não apenas o relógio de 24 horas. Porque lá em Colossenses, uma carta bem paralela a esse conteúdo, Paulo fala muito mais sobre oportunidades, circunstâncias de vida, não simplesmente cada minuto do nosso dia. Passa por isso, mas não restringe-se ao relógio. Circunstâncias, oportunidades que a gente perde a favor do que não presta. Às vezes, olhando para a minha vida, eu chego ao final de um dia e penso, quanto tempo jogado fora. Não porque eu tenha feito algo errado, mas porque eu não fui excelente no que eu fiz. Eu fui medíocre. Isso não é remir o tempo. Isso não é ver prudentemente como andamos. Isso não é ser sábio. Há um ditado que traduzido do inglês para o português seria: faça a coisa mais importante da vida é fazer da coisa mais importante da vida a coisa mais importante da vida. Esse é o nosso desafio. Aquilo que é importante, fazermos como realmente mais importante. Essa é a ideia de Paulo. Na primeira, não, com o contraponto do sim. Segundo não, com seu contraponto. Verso 17. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A palavra insensato, ela dá a ideia até um pouquinho semelhante a de nécio, mas o insensato, eu diria que é até um pouco mais pesado. O insensato é deliberadamente mau. Ele se alegra e se compraz na maldade. E no contexto, é alguém que sabe da vontade de Deus, conhece o desígnio de Deus, mas conscientemente decide não praticar o que Deus espera, o que Deus aprova. O autor de Hebreus vai falar, para nós cristãos, não vivemos deliberadamente na prática do pecado. Sabe aquele centésimo de segundo antes de pecarmos, que nós nos lembramos que aquilo é pecado e que não deveríamos estar fazendo? Sabe quando é que a insensatez é demonstrada? Quando aquela luz vermelha acende e ainda assim a gente decide dar um passo a favor do pecado. Isso é insensatez, pessoal. É quando o seu coração bate mais forte, porque você sabe o que você vai fazer errado, mas ainda assim você decide fazer. É quando alguém te convida para a prática do que é errado e você planeja fazer aquilo errado quando você teve a oportunidade de dizer não. O insensato é pior. Porque ele já está se alegrando com a maldade. E eu temo que alguns aqui talvez estejam nessas circunstâncias. Se alegrando, se satisfazendo na maldade. Feliz pelo pecado que comete, contando vantagem. Dizendo para os outros as maiores bobagens que fez, sem qualquer peso na consciência. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A ideia de compreender aqui vai muito além de um conhecimento cognitivo, tá bom? Estritamente intelectual. É uma compreensão que te conduz a uma familiaridade ou um relacionamento experiencial, vivencial, particular da vontade de Deus. Não é aquilo que está lá na Bíblia. Não, é aquilo que eu pratico na minha vida. Porque me diz respeito, porque é vontade de Deus para a minha vida. E vontade de Deus aqui não diz respeito a se você deve ou não cursar essa faculdade, se você vai ou não casar com essa pessoa ou com aquela. Não diz respeito à vontade de Deus quanto a um concurso, ou seja lá o que for sobre esse seu ano ou o próximo ano. Aqui a ideia é Efésios 2:10, o que Deus projetou para você e para mim em Cristo. A semelhança das nossas vidas com Jesus, seja na faculdade ou fora dela. Galera, a gente condiciona normalmente a vontade de Deus a coisas específicas. Quando é que nós normalmente oramos para conhecer ou discernir a vontade de Deus?
Quando nós não sabemos o que fazer, não é verdade? Que curso fazer, onde trabalhar, que casa comprar. Quando a gente não sabe o que fazer. Mas a vontade de Deus não lida com coisas desconhecidas, mas com coisas reveladas. A palavra dele. Essa é a vontade dele. Acredite, a vontade de Deus é o que está expresso na palavra dele. Não é mística. Não é inatingível. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia, porque ela te diz respeito. Não espere Deus mandando um raio do céu dizendo que curso fazer. Talvez Deus não mande. É bem provável que não mande. Porque me parece que essa não é a questão mais essencial da vida, não é a mais importante. Porque a Bíblia vai me dizer que, independente de onde eu estiver, eu devo viver uma vida temente. Me entendam bem. Me parece que Deus não está tão preocupado se você vai fazer pedagogia ou medicina. Me parece que essa não é a questão na Bíblia. Mas qual seja o curso, que a tua vida seja respeitosa e temente. Me parece que essa sim é a coisa importante da vontade de Deus. O como proceder a minha vida, onde eu estou, como viver diante daquilo que eu estou fazendo, como agradar ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Não é simplesmente, pessoal, orar numa encruzilhada diante de algum problema ou de alguma tensão, mas constantemente, Deus, me ajuda a discernir o que a tua palavra me diz sobre aquelas várias circunstâncias do meu dia que talvez eu não saiba como fazer. Como reagir diante de uma crítica, como testemunhar corretamente quando alguém me sugere o pecado, como não ser agressivo no trânsito quando alguém me fechar. Isso também é vontade de Deus. Não é só diante das grandes bifurcações da vida ou diante das crises. Então vejam prudentemente como vocês andam, não como necios, como sábios, mas como sábios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. São dois nãos com dois sims muito próximos. E aí vem o terceiro não. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vou discutir aqui questão de beber ou não beber, mas Paulo é muito claro, não se deixem controlar pelo vinho. Essa é a ideia do embriagado. Ele perde a noção. Se você já teve no seu passado, ou por você mesmo, ou amigos, que você viu bêbado, primeiro ele vira um palhaço, depois ele vira um melancólico, para terminar virando um porco. Essa é a decadência, a degradação do bêbado. Tá bom? Ele fala bobagem, ele fala o que não devia, ele revela o que não precisaria, ele se torna chato. Por quê? Porque ele não está no controle das suas faculdades mentais. Na verdade, ele foi dominado pelo vinho. No contexto de Paulo, o vinho era o mais comum. Mas eu tranquilamente incluiria vários outros vícios aqui, tá bom? Tranquilamente. Porque a preocupação não é o vinho em si, mas qualquer coisa que domine e controle a sua vida. Você sabia que existe uma divisão no Hospital das Clínicas de São Paulo para pessoas que estão em crise de abstinência do mundo virtual? Sabia disso? Gente que é dominada pela internet, pelo mundo virtual. E quando fica sem, o cara surta. Para mim isso é falta de ter o que fazer na vida. Tá? Mas tudo bem, beleza, o cara surtou. Tem uma divisão do HC para tratar esse cara. Dominado, viciado, controlado pelo jogo, pelas drogas, pela bebida, por relacionamentos controladores. É qualquer coisa que te tire de você mesmo. Qualquer coisa que domine sua vida de tal forma a definir os seus próximos passos, contrários talvez à sua própria vontade. É pornografia que te domina, que te controla, que rouba a tua mente, rouba a tua alegria, que destrói relacionamento. Não vos deixem controlar por qualquer uma dessas coisas, mas enchei-vos do Espírito.
Me permitam fazer algo aqui. Olha para esse copo. Ele está cheio, meio cheio ou vazio? Não, mas ainda tem espaço. Essa é a nossa ideia de cheio, não é? Quase cheio. Essa é a nossa ideia, não é? Para nós, estar cheio de algo é olhar para um copo e ver se ainda tem espaço para colocar mais água. A preocupação aqui de Paulo não é quanto do Espírito você tem na tua vida. Tem um antigo corinho que dizia: Espírito, enche a minha vida, mais de ti eu quero ter. Alguém conhece? Esse cântico está errado. Porque você não pode ter mais do Espírito. Ou você tem, ou você não tem. A preocupação de Paulo não é dizer tenha mais Espírito Santo na sua vida. Porque o contraste é com o controle do vinho. Ou você tem, ou você não tem. Se você já tem, deixe-se dominar por ele. Deixe-se controlar por ele. Essa é a ideia. Porque esse é o contraste com o vinho. O vinho domina e te tira do sério. O Espírito, quando te domina, domina a sua mente, domina o seu coração, domina seus sentimentos, domina seus relacionamentos, domina seu intelecto, domina suas vontades, domina suas ações. Você é controlado por ele. É interessante que na carta aos Efésios, o Espírito Santo ocupa um papel extremamente importante. Capítulo 1, verso 13 e 14. O Espírito Santo, no qual nós fomos selados, que é o penhor da nossa herança. Por isso que ele habita em nós. Capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, no qual vocês foram selados. Galera, o Espírito Santo habitando em nós é a certeza, é a garantia de que somos filhos de Deus. Romanos 8. Bem como a certeza de que Deus está conduzindo nossas vidas para a eternidade com Ele. Essa é a ideia do Espírito Santo da promessa, ou o selo do Espírito, de que vai chegar no destino final. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós permitimos com que a nossa boca seja controlada por Ele. Não quer dizer que você só vai falar coisas espirituais, no sentido de recitar a palavra de Deus. Mas quer dizer que quando você pegar um telefone, você não vai mentir. Quando você estiver mal numa situação, você não vai inventar um fato ou não vai manipular informações para se safar. Quer dizer, quando você está dando um relatório, você não vai mexer nos números, maquiando o relatório para se dar bem na situação. Quer dizer que quando você está lá com o seu touch, quem controla o seu touch não é o seu prazer ou a sua satisfação, mas os valores espirituais. Que quando você dirige o seu carro, você não ultrapassa o limite de velocidade, porque embora não tenha um policial, ninguém esteja vendo, ou você tem dinheiro para pagar, é na verdade o valor espiritual ministrado pelo Espírito quem controla o teu volante ou o teu pedal. Você entendeu o que é ser cheio do Espírito? É deixar-se dominar por Ele. É quando você namora, quem controla a tua mão, quem controla a tua boca é o Espírito. Não porque não tem ninguém vendo o que você vai fazer com seu namorado ou a sua namorada. E galera, poderia citar dezenas e dezenas de situações onde o nosso desejo sabe muito bem o que quer fazer. Mas o Espírito que em nós habita nos domina, nos controla. Não porque nós vamos ter mais dele, mas porque ele vai me preencher de tal forma a controlar quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. Não para aquilo que te domina negativamente, sim para o Espírito Santo. E aí Paulo dá 3 ideias aqui, ou 3 formas de nos enchermos, ou também de demonstrarmos que estamos cheios. Há toda uma discussão aqui teológica, se o verso 19 ao 21 é como ser cheio, ou o que fazemos quando estamos cheios. Para mim, qualquer um dos dois é válido. Na verdade, para mim, os dois são válidos. Porque isso daqui é meio retroalimentação. Quanto mais eu me deixo controlar pelo Espírito, mais dessas coisas eu faço. Quanto mais dessas coisas eu faço, mais cheio do Espírito eu sou.
Para quem é mais antigo, eu chamo isso de teologia de Tostines. Tá? Lembra Tostines? Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Teologia de Tostines. Faço estas coisas para ser cheio ou sou cheio e então faço essas coisas? Os dois. Quais são? 3 categorias. Lembra que eu falei 3 conjuntos de 3? 3 categorias do que fazer para ser cheio e o que fazemos quando estamos cheios. Primeiro, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A boca santa. Entendeu? Palavreado saudável. Que mais edifica do que deprecia. Aliás, Paulo acabou de falar isso no capítulo 4. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, podre. O termo ali era usado para lixo, para dejetos, aquilo que você joga fora. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for útil para a edificação e transmita graça aos que ouvem, conforme a necessidade. É um palavreado, pessoal, saudável. Eu sei que as pessoas dão mais risada quando a gente conta piada pornográfica, piada de bobagem. Mas isso não demonstra controle do Espírito Santo. Eu sei que é mais engraçado, é mais legal, quando a gente fala, ou cita, ou usa palavras de duplo sentido. Malícia, obscenidade, como Paulo vai falar em Colossenses. Mas isso não demonstra controle do Espírito. Falando entre vós com salmos. Não quer dizer que agora nós vamos acordar de manhã, olhar para o cara do lado aqui no acampamento, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Estamos na fila do almoço e acaba o frango bem na sua vez. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa não é a ideia de falar entre vós com salmos. Mas de alguma forma é que toda aquela conduta do homem bem-aventurado de Deus lá nos salmos esteja presente nas nossas bocas, quando incentivamos uns aos outros, quando exortamos uns aos outros, quando de alguma forma encorajamos uns aos outros numa vida digna, numa vida válida, numa vida temente a Deus. Então eu uso da minha boca para abençoar, não para falar bobagem, não para falar o que não presta. Segunda categoria, verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Galera, há uma estreitíssima relação entre santidade e gratidão. Acredite. Para mim, um texto que eu já citei hoje de manhã, que me intriga muito e apresenta essa relação estreitíssima, é Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro do universo. Olha que interessante, construção gramatical. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis. Há uma estreitíssima relação entre gratidão, não murmurar, não ficar contendendo com santidade. É o que Paulo está falando, dando sempre graças ao Senhor. Eu já percebi que murmuração e ingratidão me impedem de perceber que aquilo que eu estou passando, ou vivendo, ou tenho, também é uma expressão da bondade de Deus. Quando eu murmuro contra Deus, eu estou dizendo que Ele não sabe o que Ele faz na minha vida. E que se eu estivesse no controle, eu faria melhor. A situação estaria muito melhor. Para quem assistiu aquele filme Todo Poderoso do Jim Carrey, lembra que a situação é essa? Especialmente quando ele comanda resposta automática para todas as orações, que o mundo vira o caos. Quando a gente ora e não recebe aquilo que nós pedimos, porque eventualmente pedimos fruto do nosso egoísmo, Tiago 4, fruto do nosso pecado e maldade, e não recebemos, nós agradecemos em igual medida? Nunca vi na igreja alguém ir dar um testemunho porque não recebeu o que vinha orando.
Normalmente, irmãos, muito obrigado, estávamos orando pela cirurgia, estávamos orando pelo concurso, estávamos orando por isso. Eu quero agradecer porque Deus respondeu favoravelmente. Eu não me recordo, talvez exista. Irmãos, eu queria agradecer a Deus porque deu tudo errado essa semana. Não, seria um choque para nós, não seria? Por quê? Porque nós não esperamos. Na verdade, nós oramos e já damos para Deus o que seria a resposta das orações. Mas Deus, olha, eu não estudei essa matéria, então por favor que não caia, entendeu? É assim ou não é, pessoal? Dando sempre graças ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, né? Em tudo dai graça, porque isso é bom diante de Deus, isso é aceitável. A gratidão, ela demonstra uma postura de humildade, de compreensão de que aquilo que Deus está fazendo, por mais que eu não entenda, por causa da vontade dele ser aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, lembra de Romanos 12? Por a vontade dele ser tudo isso, ainda que eu não entenda, certamente é bom. Bom. E última categoria, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colocando-se por debaixo. Sobre isso, eu falo um pouquinho mais amanhã, quando entrarmos no capítulo 6, lidando a relação entre pais e filhos, servos e senhores. Sujeitando-vos. 3 categorias de 3. Não, sim. Não, sim, não, sim. Como? 1, 2, 3. Vamos orar? Deus, nós queremos andar prudentemente diante do Senhor. Queremos temer o Teu nome. Queremos Te levar a sério em cada uma das situações das nossas vidas. Por isso nos dê sabedoria. Nos dê uma compreensão prática da Tua vontade. Ajude-nos a aproveitar a cada oportunidade segundo os Teus parâmetros, nos enchendo do Teu Santo Espírito. Ajude-nos, ó Deus, para que não sejamos uma geração que não está nem aí para nada e nem ativista o suficiente para rejeitar aquilo que é importante. Ajude-nos a ser prudentes, equilibrados. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.